Bom dia! Bom dia, gente! Hoje é sábado e hoje a gente vai ler 1 Samuel 30. 1 Samuel 30, tá? Bom dia para vocês, a gente vai orar. Graças a Deus, chegamos ao final de semana. Passou rápido essa semana, né? Passou bem rápido. Então a gente vai orar, tá? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado, Pai, por toda provisão, por todo conhecimento, por toda revelação. Obrigado porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós. Obrigada, Senhor, pelo mantimento, pelos nossos filhos. Obrigado pela saúde, Senhor, que o Senhor tem colocado. Por todas as portas que o Senhor tem aberto e como tem aberto, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Nós vamos ler o capítulo. Ó! Bagunça lá fora. Davi tá oriçado hoje. Davi já acordou daquele jeito, falante. Então, ó, 1 Samuel 30. Esse texto, ele é muito rico, ele é muito cheio de lições espirituais, tá? Então, a gente vai ler 1 Samuel 30. Davi sai do meio dos soldados lá, né? Havia uma guerra e o Davi sai de lá. E o Davi vai para Ziclag, que é a cidade que foi dada a ele por Ax, né? Aquele rei filisteu, o rei filisteu, que confia nele. Então ele sai e volta para a cidade dele. E quando ele volta para a cidade dele, por conta do pecado dele, que ele ficou 1 ano e 4 meses mentindo, por conta desse pecado, os amalequitas tomam a cidade dele, tá? Então, ó, ele sai de lá do acampamento, ó, texto 29. Assim, no dia seguinte, Davi e seus homens se levantaram de madrugada a fim de voltar para a Filistéia. E os filisteus subiram para Jezreel. Então, os filisteus sobem e Davi volta. Capítulo 30. 2 dias depois, ou seja, era 3 dias andando, né? 3 dias, ó. 2 dias depois, Davi e seus homens chegaram a Ziclag, o nomezinho, a cidade. Enquanto ele havia estado fora, os amalequitas tinham invadindo o sul da terra de Judá e atacado Ziclag. Eles queimaram a cidade e prenderam todas as mulheres. Não mataram ninguém, mas foram embora e levaram todos como prisioneiro. Então não tinham matado. E levaram as mulheres de Davi, levaram as mulheres dos homens, levaram as crianças, levaram os despojos, que seria tudo que eles tinham de dinheiro, que era ouro, era ovelha, era boi. Levaram tudo, tá? Então os amalequitas levam tudo. Por quê? Isso é uma consequência dessa mentira de Davi. Lembrando que quando Davi vai para Ziclag, ele leva um profeta. Abiatar era um profeta que tinha fugido quando foi morto a família dele. A família dele era de Aimeleque. Aimeleque era pai dele. Então foi morta a família dele porque ajudou Davi. Quando ele foge, ele vai se esconder com Davi. Esse tempo que Saul tenta matar Davi, o Abiatar tá lá. Quando Davi vai para Ziclag, né, que vai para a cidade filisteia de Aques, né, que é aquele rei, até ele dar essa cidade que chama Ziclag, o Abiatar tá lá. Então Davi tem um profeta. Mas como Davi mente 1 ano e 4 meses, não se tem registro aqui na Bíblia que Davi consultou a Deus. Então, Davi passa 1 ano e 4 meses mentindo sem consultar a Deus. Ele passa longe de Deus. Ele fica 1 ano e 4 meses no pecado, longe de Deus. Por quê? Na terra filisteia não tem monte. Não tem, como é que chama?
não tem tabernáculo. Então ele não pode ir ajudar a adorar. Lembra, ele não pode entrar em Judá, ele fica com medo de entrar em Israel, né, Judá, para poder ir adorar, tá? Em Nob, né? Era em Nob o tabernáculo. Ele não pode voltar para trás por causa de Saul. Então ele não pode adorar. O que acontecia? Naquele tempo, eles sacrificavam uma vez por ano. Uma vez por ano eles sacrificavam e pediam perdão dos pecados. Então ele tá há 1 ano e 4 meses sem sacrificar. Ele não está em contato com Deus, apesar dele ter um sacerdote ali junto com ele. E ele tá 1 ano e 4 meses no pecado, mentindo, fazendo o que o diabo gosta. Era como se fosse um cara desviado, né? Um cara que saiu da igreja, que tá lá no mundo fazendo tudo que pode e o que não pode, assim como uma mulher. São os desviados do Senhor, que é assim que o povo chama eles, né? De desviado. Então são essas pessoas que tá lá no mundo fazendo tudo que pode, mas que sabe quem é o Senhor. Quando o bicho aperta, para quem que eles vão? Pro Senhor. Então vamos, ó. Então ele tá lá. Aí ele chega na cidade dele, ó. Quando Davi e os seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada e que suas mulheres e seus filhos haviam sido levados embora. Então os caras chegam e vê que tá destruição total. Então Davi e seus homens começaram a chorar. Então é lamento, né? Eles chegam, viu que as mulheres foram levadas embora, os filhos. Eles choram. Até ficarem sem forças. Então é um lamento terrível, um lamento de dor total. As duas mulheres de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo, também haviam sido levadas. Foi levada também as mulheres do Davi. Davi ficou então numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos que falavam em até matá-lo a pedradas. Mas o Senhor Deus lhe deu coragem. Olha a situação que a mentira, que esse tempo de engano, que esse tempo de pecado deu para Davi. De repente os caras que se voltaram para ele, que defendiam a vida dele, os caras que gostavam dele se voltam contra ele. Tá todo mundo contra Davi. De repente ele tá, o povo que servia ele, que é os soldados, estão contra ele, estão querendo matar ele a pedrada. A família dele foi levada embora, filho, mulher, bicho. Ele tá pobre, sem dinheiro nenhum, porque os caras levam os despojos, que é o que eles têm de grana, que é a ovelha, né, toda a manada. Ele não tem família e todo mundo tá tentando matar ele, né? Tipo assim, os caras tá contra ele para matar ele. É o fundo do poço. Geralmente o pecado, ele vai nos levando até uma situação de fundo do poço. E quando a gente chega no fundo do poço, a gente se lembra de Deus. E não tem problema você se lembrar de Deus no fundo do poço. Só que existem pessoas que sabem onde Deus mora e não vão. Existem pessoas que sabem o endereço de Deus, mas de repente estão envergonhadas, de repente até sentem falta de Deus, até sente falta da presença, um tempo que orava, um tempo que jejuava, um tempo que sentia o Espírito Santo, e faz tempo que você não sente, né? Às vezes você é daquelas pessoas que tinha tanta intimidade com o Espírito Santo e faz tempo que você não sente, né? Pois é, o mundo te chama de desviado e Deus te chama de filho, tá? Deus não tem problema com o teu pecado desde que você queira tratar e sarar. Deus sabe que em algum momento você se perdeu. Volta para o Pai, volta para Deus. Não tem problema se você se perdeu em algum momento, desde que você queira voltar, o Pai está te esperando. O Pai ama você. Em nenhum momento Ele deixou de amar você.
Você não é um desviado, você é filho, tá? Você é filho amado. O pai quer amar você, o pai quer... O seu lugar na mesa continua vazio. Volta pro pai. Hoje é sábado, procura um culto, amanhã é domingo, tem culto, vai para a igreja. Qual? Qualquer igreja. Lá no céu não vai ter placa, nós não vamos ter uma plaquinha escrito eu sou da Batista, eu sou da Presbiteriana, eu sou da congregação, não vai ter isso. Lá o que vai ter é filhos, é povo, são famílias, é um ajuntamento de famílias. Vai para a igreja. Você não é um desviado, você é um filho. Você é um filho amado, tá? E aqui, ó, então Davi e seus homens começaram a chorar, né? E até ficarem sem forças. As mulheres de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo, também haviam sido levadas. Davi ficou então numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem seus filhos e até falavam em matá-los à pedrada. Mas o Senhor Deus lhe deu coragem. E ele disse ao sacerdote, aí ele lembra do Senhor. Ele está 1 ano e 4 meses no pecado, ele está fora, desviado, né? Ele tá fora, mas ele se lembra do Senhor. Deus deu coragem a ele. Aí ele se lembra e fala, ó, ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga aqui o manto sacerdotal, né? Para que possa consultar a Deus. E Abiatar trouxe. Então Davi perguntou a Deus o Senhor, devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? Deus respondeu, vá atrás deles, você os pegará e os libertará os prisioneiros. Então Davi e seus 600 homens saíram, e quando chegaram ao ribeirão de Besor, alguns deles ficaram ali. Então os homens estavam muito cansados, há 2 dias de viagem, choraram, as forças foram embora, e esses homens não aguentaram atravessar o rio, eles ficam lá na margem do rio, e mais 200 soldados vai com Davi, ou 400 soldados vai com Davi. Davi continuou o caminho com 400 homens, 400 homens, 200 fica. Os outros 200 estavam cansados demais para atravessar o ribeirão e por isso ficaram para trás. Os homens de Davi acharam no campo um rapaz egípcio e levaram lá, é um escravo. Então eles estão indo para o caminho, não sabem para onde ir. Eles estão procurando os filisteus, mas eles não sabem onde os filisteus estão, para onde eles foram. E nessa passada, eles encontram um escravo egípcio que está ali morrendo de sede, de fome. Então, ó, os homens de Davi acharam no campo um rapaz, um escravo egípcio, e o levaram a Davi. Deram ao rapaz comida e água, figos secos e 2 cachos de passa. Ele havia ficado 3 dias e 3 noites sem comer, o cara estava exausto, quase morrendo, nem beber. Mas depois de comer, as suas forças voltaram. Então Davi perguntou, quem é seu dono? De onde você é? Aí ele falou, eu sou egípcio e eu sou escravo dos amalequitas, respondeu ele. O meu dono me deixou aqui há 3 dias porque fiquei doente. Nós invadimos as terras dos Queretitas, a região sul de Judá e o território do grupo das famílias de Calebe e queimamos a cidade de Ziclag. Olha só, ele achou exatamente quem poderia ajudá-lo. Nessa situação, Davi não despreza o cara pelo cara ser escravo. E aqui me lembra muito, geralmente no comércio tem isso, né? As pessoas tratam você pelo dinheiro que você tem. As pessoas olham, fazem um julgamento da roupa, da vestimenta que você veste, e aí elas tratam você de acordo com aquele julgamento. Se você está bem vestido, elas sugerem que você tem dinheiro, que isso não é sinal de ter dinheiro, só porque você está bem vestido. E aí elas sugerem que você tem dinheiro, então elas te tratam com amor, com atenção, com carinho, com prontidão. E se você está mal vestido na concepção deles, né? Chinelinha havaiana, roupa simples, eles te tratam de qualquer maneira, como se você fosse um mendigo e indigente. Acontece que, e no comércio de todas as cidades, né?
de Ilha, de Pereira, não, no comércio de todas as cidades existe sempre as pessoas, né? Os famosos atendentes de boutique, como se eles fossem ricos quanto o dono, que geralmente não são, mas são pessoas que nos atendem como se a gente fosse mendigo se estivermos mal vestidos ou como se fossem ricos pela vestimenta. Acontece que o dinheiro, e eu fui atendente de vários lugares, né? E eu aprendi isso. O dinheiro, ele tem uma cor só. Independente de onde ele está, na mão de quem ele está, ele pode estar na mão do mendigo ou na mão de um ricaço, ele tem o mesmo valor. O dinheiro, ele não perde o valor por estar na mão de uma pessoa simples. Pelo contrário, há pessoas simples que têm uma grana preta e juntam. E há pessoas extremamente bem vestidas que não têm onde cair morta. E ao contrário também, há pessoas simples que não têm nenhum centavo e há pessoas que estão bem vestidas que têm uma grana preta. Significa que a gente não sabe a cor da conta de ninguém. Então nós devemos atender bem todas as pessoas. Nós devemos atender bem qualquer pessoa. Nós devemos olhar para as pessoas sendo pessoas e não sugerindo o tamanho da conta bancária que elas têm, tá? Nós devemos olhar para pessoas, porque independente do salário de alguém ou não, ou da conta bancária dela, ela continua sendo um ser humano. E isso acontece muito no comércio, que é um absurdo, tá? Eu trabalhei muitos anos no comércio e eu aprendi isso, tá? A olhar para pessoas. Não importa se a pessoa gastar R$5 ou R$1.000. O que importa é que ela é uma pessoa e eu vou atender ela educadamente da mesma forma que eu atenderia alguém que tem ou não dinheiro, tá? E isso é muito importante a gente saber porque as oportunidades, elas se escondem. Por exemplo, esse cara tá maltrapilho, com fome, cansado, quase morrendo, é um escravo. Davi podia ter se preocupado, não, eu tô caçando as pessoas, deixa isso aí, embora, vambora, deixa esse cara pra lá. Não, Davi trata bem, Davi dá comida, Davi dá água. Davi põe esse cara em posição de gente. Ele não põe esse rapaz em posição de escravo, ele põe esse rapaz em posição de ser humano. E muitas vezes as nossas oportunidades, elas não vêm colorida, com uma placa dizendo, eu sou uma oportunidade. Muitas vezes elas vêm disfarçadas de coisas simples. Coisas que muitas vezes a gente não daria valor. E é uma baita, tremenda oportunidade que Deus manda, tá? Não desperdice nenhuma oportunidade. Não trate nenhuma pessoa baseada em valores financeiros. Não trate as pessoas como coisas, trate as pessoas como ser humano. E mais, as oportunidades muitas vezes estão disfarçadas naquele chinelinho havaiana que você não põe fé. Entendeu? Muitas pessoas, às vezes de fazenda, de sítio, são grandes fazendeiros e elas vão todas sujas para a cidade comprar alguma coisa. Elas vão simples. Você entendeu? Porque hoje em dia, se você parar para pensar, o rico, ele não fica estampando 300 Prada, né? Aquelas logo de marca. Não, eles andam simples. A camisa é caríssima, mas é uma camiseta simples, básica, tá? O rico, ele não quer estampar que ele é rico. O pobre que quer mostrar que é rico. O rico não tem essa necessidade, porque ele sabe que tudo que ele precisa, ele pode comprar, tá? Algumas pessoas ainda querem sair da emergência, né? Querem sair da pobreza e querem mostrar as marcas para mostrar, ó, eu tô saindo da pobreza, ó, eu sou rico agora, me aceitem. Mas as pessoas ricas mesmo, de verdade, elas estão nem aí, pelo contrário, elas não querem nem que saibam que ela tem dinheiro, que elas não querem ser tratadas de maneira diferente. Elas querem se misturar. Entre aspas, ali no meio da galera, sou comum. Eu compro o que eu quiser, na hora que eu quiser, eu tenho o que eu quiser, tá?
Então, as oportunidades muitas vezes elas estão disfarçadas e de comum, de coisas simples, tá? Então, ó, quem é seu dono? De onde você é? Eu sou egípcio e eu sou escravo de um amalequita, respondeu ele. O meu dono me deixou aqui há 3 dias porque fiquei doente. Nós invadimos a terra dos Queretitas, a região sul de Judá e o território do grupo das famílias de Calebe, e queimamos a cidade de Ziclag. Então Davi lhe perguntou: você pode me levar onde os amalequitas estão? Sim, respondeu ele, se o Senhor prometer em nome de Deus que não me matará, nem que me entregará ao meu dono. Ou seja, se você não fizer isso, eu te levo. Sim, ele respondeu. Não, aí ó, então ele levou Davi. Os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo e bebendo e festejando por causa da grande quantidade de coisas que haviam tomado da terra dos filisteus e na terra de Judá. Então eles estavam ali festejando os despojos, um monte de mulher, um monte, obviamente que eles iam violentar essas mulheres, né, tomar para si. Mas as crianças que virariam escravos, eles estavam felizes da vida. Então, ó, no dia seguinte, ao amanhecer, Davi atacou e lutou até a noite. Então era muita gente. Ele atacou e lutou até a noite. E nenhum deles escapou, a não ser 400 rapazes que montaram em camelos e fugiram. Então, ó, se era um exército imenso, só sobrou 400. Tá? Davi salvou todos os que tinham sido levados como prisioneiros, incluindo as suas 2 mulheres, e trouxe de volta tudo o que os amalequitas haviam tomado, todos os despojos. Não ficou faltando nada. Davi levou de volta todos os filhos e todas as filhas dos homens e todas as coisas grandes e pequenas que os amalequitas haviam tomado. Então, além do que era deles, eles ainda pegam o que os amalequitas tinham tomado. Ou seja, olha o tanto de coisa que ele vai acrescentar a mais ao que ele já tinha. E as mulheres, os filhos, as crianças, todo mundo é resgatado de volta. Por quê? Porque Deus deixou, porque ele procurou a Deus. Então, se você está numa posição de que você saiu da igreja, numa posição em que você se desviou, se afastou, né? Se afastou do Senhor, o teu nome continua escrito no livro da vida. O plano continua o mesmo, é você que não está seguindo ele. Volta para Jesus, volta para Deus, vai ter um conserto. Ah, porque vão achar, esquece o que vão achar. Essas pessoas são tão pecadoras quanto você, eu sou tão pecadora quanto você, todos nós somos pecadores, todos nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Não há ninguém mais limpo, mais santo, todos nós pecamos, todos nós procuramos a Deus todos os dias para ser justificado, tá? Volta para o Senhor, porque você não é um desviado, você está afastado e você é filho amado. O seu lugar continua vago, os planos continuam o mesmo. Volta para Deus, não perde mais tempo, esse domingo é agora, sua chance é agora. Para de se sujar com o mundo e volta para Deus. Tá? Ele tem planos para você, ele tem grandes coisas para fazer na sua vida. Aí, ó, não ficou faltando nada, né? Levou também das ovelhas e de todo o gado. Então os homens de Davi levaram a ele os animais e disseram: estes animais são seus. Aí Davi voltou para o lugar onde estavam os 200 homens que não tinham ido com ele e haviam ficado para trás, no ribeirão de Besor, por estarem muito cansados. Então, ó, ele pega tudo e vai para o ribeirão. Pega os 400 soldados, tudo que é dele, vai para o ribeirão. Lá tem 200 homens que não foram para a batalha. Aí, ó, mas alguns homens ordinários, ou seja, alguns homens que pensam assim, se eles não lutaram, então eles não têm direito. Alguns homens ordinários e de mau caráter que tinham ido com Davi disseram:
eles não foram conosco. Por isso, não lhe daremos nada do que trouxemos, do que era dinheiro, do que era bens, né, materiais. Eles podem pegar suas mulheres e seus filhos e ir embora. Mas Davi respondeu: meus irmãos, vocês não podem fazer isso com o que o Senhor nos deu, porque quem nos deu a vitória foi o Senhor. Ele nos salvou e nos deu vitória sobre os inimigos. Ninguém pode concordar com o que vocês estão dizendo. Tudo deve ser repartido em partes iguais. Quem ficou atrás com a bagagem deve receber o mesmo do que aquele que lutou na batalha. Davi fez desta ordem uma lei e até hoje ela é seguida em Israel. Então virou uma lei, tá? Não interessa quem foi ou quem deixou de ir. Todo mundo tem parte igual, porque todo mundo é soldado, porque todo mundo perdeu alguma coisa, porque quem deu a vitória é Deus, tá? E na comunidade, ou seja, dentro da igreja, todo mundo tem parte igual do Senhor. O Senhor não tem filhos favoritos, não tem esse e aquele. Existem os filhos que buscam mais, que se aproximam mais? Sim. E aí alcançam mais poder, alcançam mais favor, alcançam mais coisas, não porque Deus é favorito, mas porque eles se aproximaram mais, tá? Agora, todo mundo tem parte igual. Isso, inclusive, se você se afastou, o seu lugar na mesa continua o mesmo, tá? Ninguém tomou o seu lugar é seu. Aí, ó, quando Davi voltou para Ziclag, pegou parte do que havia tomado dos inimigos e mandou para os seus amigos, os líderes de Judá, com esta mensagem: este é um presente para vocês, tirado das coisas que nós tomamos dos inimigos de Deus, o Senhor. Davi mandou presentes aos líderes das seguintes cidades: Betel, Ramá, que fica ao sul de Judá, Jatir, Aroer, Sifimote, Estemoa, Racal, Orma, Borazã, Atasse, Hebron e também as cidades da tribo dos Jeremielitas e dos Queneus, todos os lugares onde Davi e seus homens haviam estado, também cidades que os ajudaram. E sem contar que Davi aqui está dizendo para eles assim, ó, eu lutei contra os seus inimigos, eu não sou seu inimigo, é Saul que quer me matar. Aqui, quando ele faz esse ato, ele sela a amizade com esse povo de Israel. Eu sou seu amigo, eu não sou seu inimigo. Quem está contra mim é Saul, é isso que ele está dizendo. E mais tarde ele vai ser rei desse povo, e esse povo vai se lembrar desse ato dele, tá? Então, quando Davi se volta para Deus, Davi ficou 1 ano e 4 meses sem conversar com Deus. E esse fundo de poço para Davi é a consequência do próprio pecado dele, tá? Essa permissão de se lançar ao próprio destino, Deus tira a mão e deixa com que a gente se lasque mesmo. Por quê? Porque a gente vai tomando os nossos caminhos e aquilo que nós estamos plantando vai voltar para a gente. Você vê que Deus ainda deu escape para ele na questão dele lutar contra o povo de Israel, né? Os caras rejeitaram ele, os governadores, mas na hora que ele volta para casa, a situação tá ali, tanto que os próprios homens se voltam contra ele, é o fundo do poço literalmente. É tudo que ele plantou voltando contra ele, mas aí ele lembra do Senhor. Então Davi não é o desviado, Davi só está afastado. Por quê? Porque ele se lembra de Deus. Eu tenho certeza que quando o bicho pega, você se lembra que Deus existe. Não é para o capeta que você ora, é para Deus. Então não se esqueça. O teu lugar na mesa continua vago. Deus não vai trocar planos para outros filhos. Deus tem um plano para cada filho dele. Você é filho, você não é desviado. Não se importe com o que a igreja vai pensar. Vai para outra. Vai em outra igreja. Até você se reestabelecer com o Senhor. Tá? Depois você volta. Fica firme primeiro. Tá? Não tem esse negócio de placa. Vai para uma igreja onde fala da palavra, procura Deus, vai restabelecer com Deus, você é filho. Ah, eu errei, tá bom, todos nós erramos, todos nós em algum momento
esquecemos de Deus, pecamos contra Deus. Ninguém é mais perfeito que você, tá? Procura Deus, vai para o Senhor, volta para o Senhor, para os caminhos, em nome de Jesus. E se você não conhece a Deus, e se você não conhece o Senhor, que em nome de Jesus, agora é a chance de você conhecer. Agora, amanhã é domingo, amanhã é dia de culto. É a chance de você ir para alguma igreja, conhecer os caminhos do Senhor, saber o que Ele quer falar com você. Pode ter certeza que Ele vai falar com você. Deus está sempre disposto a falar. Nós é que precisamos ouvir, tá bom? Que Deus te abençoe. Tchau. Até amanhã.